Graças a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Versículo 5 ao 8. Que diz assim: Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 5 a 8. Os irmãos encontraram? Diz assim: Tu, no entanto, ser equilibrado, em outra versão, moderado, em tudo. Suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Só até aqui. Só até aí. Os irmãos podem se assentar. Eu não cheguei a anunciar para os irmãos, mas eu quero meditar com vocês nessa noite sobre moderação. Moderação cristã. A palavra moderado ou moderação significa um comportamento ou característica de quem evita excessos. Comedimento, prudência, ser sóbrio. Então essa ideia de moderação, quando Paulo fala da carta aos Gálatas, onde ele diz sobre o fruto do Espírito, ele fala de domínio próprio. Ele fala de controle quando ele fala do fruto do Espírito. Fala das obras da carne, depois ele fala do fruto do Espírito. E essa questão de ser moderado, ela é uma necessidade que nós temos o tempo todo. Cabe em qualquer cultura, para qualquer pessoa. Algumas pessoas têm mais moderação do que outras devido a temperamentos ou maturidade. Por exemplo, uma criança geralmente não tem moderação. A criança tudo é muito pouco, corre demais ou não corre, então muito para cima ou muito para baixo. E a moderação fala de equilíbrio, que é mais ou menos ficar ali no meio. E a maturidade nos ajuda muito nessa questão de moderação. Quanto mais uma pessoa ela é madura, ela tem mais probabilidade de ter moderação. Quanto mais uma pessoa imatura, não importa se é na fé ou na idade, a possibilidade de ter moderação é mínima ou é menos, porque se aprende, a gente se educa a ser moderado. E uma das características que nós devemos ter, ou uma área, é a moderação no falar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas repito, a quantidade de erros que nós temos e pecados que nós cometemos é através da nossa fala. A pessoa que fala bastante, seja lá qual for o motivo, tem a probabilidade, não é que ela peca mais, mas o risco dela pecar mais do que quem fala menos é maior. Porque a gente pode errar sem propósito, a gente pode errar de propósito, a gente pode cometer esse erro por passar para frente uma informação não verdadeira, como aí diz hoje a fake news.
que tem bastante, isso tem na área religiosa, social, tecnológica, em várias áreas. E Provérbios, se você quiser abrir sua Bíblia, Provérbios, capítulo 10, verso 19, fala muito forte aos nossos corações. Lembrando bem que em Eclesiastes fala, né, ao tempo de falar e o tempo de ficar calado. A questão é que tem momento que falar não é errado em si, mas não é apropriado. Vai ter momento que a gente não falar, a gente vai ser sábio por ficar em silêncio. No entanto, se chegar a hora de falar e a gente não falar, também vamos estar falhando. É por isso que a maturidade vai nos ajudar, porque na maturidade espiritual você vai compreender, é agora que eu devo falar ou não. A maturidade vai fazer você discernir se é a hora de falar ou não. Sem maturidade, você fala, não, está na hora e vou falar. É muito comum você ver as pessoas imaturas dizendo assim, eu sou muito sincera. Quando eu tenho para falar, eu não deixo para amanhã. Eu falo na lata. Eu falo, não levo para casa. Essa pessoa está dizendo que ela não é madura. Isso não é ser sincero. Ser sincero não é uma virtude em si mesmo. Por quê? Um ladrão pode ser sincero. Um mentiroso pode ser sincero. Mas como pode? O mentiroso fala assim, eu minto mesmo. Ele está sendo sincero, admitindo que é mentiroso. Você está entendendo? Então, ser sincero não é uma virtude em si. Não, eu roubo mesmo. Ele está sendo sincero em admitir. Certo? É um ladrão sincero. Às vezes a pessoa fala, eu sou sincero. Não. Às vezes esse sou sincero, nas entrelinhas significa, eu sou desequilibrado. Eu não sou moderado. Chegou a hora não. Chegou a vontade de falar, não é a hora. Eu tive vontade de falar porque eu estava correto, então eu falei mesmo. E tem pessoas que falam isso até em nome da fé. E fala isso em relação ao esposo, à esposa, aos filhos. Mas muita gente pede, arruma tanta confusão, arruma tanta briga e inimizade com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda. Aí quando você vai conversar, por que você tem problema com o seu vizinho? Porque um dia o vizinho chegou aqui para mim e falou isso, isso e isso. Aí eu não aguentei, não tive moderação. Aí a amizade perdeu uma vez por todas. Diz assim, no muito falar, não faltará o pecado. Nessa versão que estou lendo. Ao passo que é muito prudente quem modera os lábios. Quem tem os lábios moderados é considerado prudente. É uma pessoa sábia. Tiago, capítulo 1 e o versículo 19, diz assim, meus irmãos amados, ou amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, esteja pronto para ouvir todo o tempo. Para ouvir, esteja sempre. A Bíblia diz, pronto, para a gente tem tempo de falar e de ficar calado. Mas a Bíblia não fala há tempo de falar e ao tempo de escutar. Essa parte, tempo de escutar, não tem. Mas ela fala para a gente estar pronto o tempo todo para escutar. No entanto, falar, observe bem o tempo, a hora que vai falar. Porque nós erramos muito nas nossas palavras. Não é que as palavras nos levam a errar só porque a gente falou palavras erradas, não é isso. É o momento, é o lugar, para quem vamos falar. Imagine que um policial pare você no trânsito e você compreenda que ele está sendo injusto na abordagem dele. Né? O guarda de trânsito, quem dirige, hoje é muito fácil, né? Os irmãos dirigir, e aí você acha que foi injusto. E aí você levanta a sua voz e fala, eu não admito o senhor falar assim comigo, porque o senhor não sabe quem eu sou, porque o senhor está errado, eu que estou certo.
Daqui a pouco você vai ter um par de algemas nas mãos com toda a razão, porque ele vai interpretar que você falou coisas que não deveria para ele, que é uma autoridade. No entanto, o que você disse para ele, ele falando para você, não seria um abuso. No entanto, ao contrário, seria, porque está lidando com uma autoridade. Porque nós vivemos pensando o tempo todo. O ser humano é um ser pensante. E aí a gente não, né? Isso serve para todos nós. Os pensamentos vêm e sempre você vai julgar. Eu estou certo, então se eu estou certo, eu vou falar. Como eu já falei aqui outra vez, é a hora que a gente mais erra, é a hora que a gente pensa que está com razão. Porque quando você pensa que você está errado, então você fica com mais temor. E não vou falar, depois eu falo, vou pensar direito. Mas quando você bate o martelo, eu estou com a razão, é aí onde corre o risco. Se nesse momento você estiver irado, piorou. Porque quando a gente está irado, a gente consome menos oxigênio, nosso cérebro processa menos as coisas, e a gente vai falar coisa que depois alguém vai dizer, você disse, e a pessoa vai dizer, você vai dizer assim, eu não falei isso. Claro que falou. Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando marido e mulher, por exemplo, está discutindo, alguns brigando, é muito comum falar, e depois que vem a calmaria, ou que fiquem calmo, aí um vai falar para o outro, que diz o outro fala, não, eu nunca falei isso para você. Né? Você brigou comigo, diz a mulher, que o homem geralmente não usa essa expressão, você gritou comigo, mas geralmente a mulher fala assim, você gritou comigo. E aí o homem fala, eu juro que eu não gritei com você. Por quê? Estava irado. Mas porque estava com a razão, e cheio de razão a gente vai e fala, e aí a gente perde a estribeira, perde as amizades, perde o casamento. Quando a gente vai aconselhar casais, quando a gente vai conversar com pessoas, é uma das coisas que a gente mais ouve, é que você disse, você falou. E às vezes não falou nada errado, o problema falou que hora que falou. Tem coisa que chega o marido em casa, cansado o dia inteiro trabalhando, e trabalha, e chega, e já teve alguma notícia que ele não gostou do trabalho, e a mulher nem deixa o marido entrar, já vai gritando no portão, ei, o gás acabou! O menino arranhou o cotovelo, compra o metiolate, deixa o marido chegar, dá um beijinho nele, porque marido e mulher quando chega, geralmente dá um selinho, né, pelo menos. Ô Jesus, aí o que acontece? O camarada já entra cego. Porque é sua tonta que você mesmo não pediu gás. O cartão não estava aí, pronto, aí arrumou uma briga. Ele não poderia falar isso, mas ela imprudentemente provocou uma situação que o camarada já estava entrando na ponta dos pés de nervoso por causa de uma situação, e a mulher jogou mais um pouquinho de graveto no fogo do coração do homem. Aí quem vai saber agora quem está certo, quem está errado? Na verdade vai estar todos dois errados, né? No final vai estar todo mundo errado. Então, a hora de falar, então tardio para falar, tardio para irar. Para irar até Deus é tardio, irmão. Deus tarda? É, Deus tarda. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Algumas pessoas falam que Deus não chega atrasado, mas em algumas coisas ele tarda. Não confundir chegar tarde com chegar atrasado. Depois eu explico a diferença, mas não é a mesma coisa. A Bíblia nunca diz que Deus atrasou em alguma coisa, mas Deus é tardio, que é a mesma ideia de longânimo. Longo ânimo. Lembra da parábola da viúva que vai lá e fica pedindo para o juiz Inico? E fica pedindo e pedindo e fala assim, eu não respeito a Deus, nem os homens, mas para essa mulher parar de me perturbar, eu vou fazer justiça ao seu favor. Aí Jesus fala, se o homem, o juiz Inico, fez isso a favor dessa mulher, não fará o vosso pai justiça por aquele que clama a ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Então, eu sei que voz é verdade, né? Estava me vindo aqui na gravação, tem bastante heresia, mas essa parte aí não chega a ser uma heresia quando ele fala que Deus tarda, mas não fala. Não é uma heresia, porque está na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento.
Então, gente, moderação no falar. Ah, mas tem uma moderação que eu acredito que aqui ninguém esperaria que eu falasse. Moderação no dormir. Abra sua Bíblia. Tem que ser moderado. Cuidado com esse negócio de dormir demais. Porque isso significa muita coisa. Gente dormioca que dorme demais, não é que tem muito sono. É pessoa que vai dormir até cedo e se deixar, passa o resto e vai dormir 8 horas. 8 horas já é cedíssimo, né? Considerando geralmente que a maioria de nós não dorme antes das 11 hoje. Mas tem gente que dorme 8 horas e quando chega 8 horas no outro dia está dormindo e se deixar, continua dormindo. Né? Depois das 8 horas já é meio perigoso. 8 horas de sono. A gente ficando velho não consegue dormir mais 8 horas direto, né? Mas quando é novo a gente tem esse problema. Vamos lá? Provérbios 6, verso 9. Provérbio diz assim, 6, do 9 ao 11. 6, do verso 9 ao verso 11. Ó preguiçoso! Geralmente preguiçoso gosta de dormir. Pode prestar atenção. Os preguiçosos estão assistindo aqui pelo vídeo. Até quando ficará deitado? Quando te levantará do teu sono? Tá aqui, eu estou lendo, Provérbios 6. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco a repousar, de braços cruzados. Não faz nada, só pensa em dormir o camarada. Véio. Assim, o que acontece com ele? Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como de um homem armado. Você percebeu? Porque existem pessoas que estão com 40 anos de idade e ele já fica pensando, o meu sonho um dia é me aposentar. Já imagino numa rede na sala de casa, eu quero trabalhar para meu Senhor. Só pensa em dormir, meu Deus do céu. Você pode descansar, pode balançar na rede, mas já com 40 anos já está pensando em aposentadoria só para não fazer nada? Morre cedo. Uma boa parte das pessoas, quando se aposenta, para de trabalhar, não demora muito tempo, morre. Por quê? Enferruja, para de se movimentar, sofre muita depressão na velhice e começa a ter outras complicações de saúde, porque a pessoa agora só quer ficar sentado no sofá, assistindo televisão, tic, 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 mudando a TV de canal. Pronto. Aí essa pessoa que pensa nisso, ela trabalha, mas ela não tem prazer no serviço. Um dia eu quero que Deus me liberta de trabalhar. Não, o trabalho é um presente de Deus. A Bíblia diz que é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. E não foi depois que o homem pecou que Deus deu serviço para ele, não. Foi antes de pecar que Deus deu serviço. Lá em Gênesis, Deus falou assim, ó, Adão, vai cuidar, vai cultivar e proteger o jardim. Antes de pecar, vai cultivar. Você pensa que o homem não tivesse pecado e todo mundo ficar só na rede inteiro? Claro que não. Ia trabalhar. O que aconteceu é que complicou esse serviço. Depois que o homem pecou, vai comer do sol do seu rosto e vai ter vezes que você vai plantar e não vai colher. Mas o homem trabalharia. Ou você pensa que Deus, quando criou o homem, criou para o homem ficar só no bem bom? Não. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas nem no céu a gente vai ficar sem trabalhar. Eu não sei. Diz que nós vamos servir a Ele. Lá no céu, diz que nós vamos servir. Então, por isso, tenha prazer. Se você não gostar do seu serviço, mude para outro que você goste. Porque se você não gostar do que faz, geralmente você não prospera nele. Você não prospera. Você vê a pessoa que gosta de fazer o serviço?
O negócio, oi, meu serviço hoje adiantou. Eu pensei que não ia conseguir terminar, terminei. Mas quando você for fazer um negócio que você não gosta, tudo que você pegar do chão é pesado. O negócio, às vezes, quanto cada sua mão. Você fica murmurando por causa do serviço. E murmurado, sabe? Eu abri a porta para ele aí, ele até contou a benção na igreja lá, ó. Agora só faz reclamando. Como é que eu vou abençoar um homem ou mulher que reclama do serviço que ele mesmo contou a benção? Ele disse que fez campanha, agora ele está quase me amaldiçoando por causa do serviço. Não, você não amaldiçoar por causa daquilo que você considera que é uma benção de Deus. Deus abre porta de emprego, sim ou não? Ainda que você fique cansado com ele, ainda que de vez em quando venha alguma perseguição, mas você regozija, oh Deus, obrigado pelo presente que o Senhor me deu, que é meu trabalho, que é por causa dele que eu estou me vestindo, estou me cuidando, eu estou comprando roupa, estou alimentando a minha família, e se eu não tivesse esse serviço que é tão pesado, eu estaria perdido. Aí cairia na condição do preguiçoso. Oh, preguiçoso, até quando ficará deitado? A Bíblia diz que o trabalho é uma dádiva de Deus. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui na cidade não, mas no interior as pessoas falam assim, ó, você conhece um rapaz, ô moça, você quer saber um rapaz que é bom para se casar? Pegue na mão dele e sinta se tem calo na mão dele. Né? Se você chegar na casa de uma moça, ô rapaz, chegar na casa de uma moça, lá na minha terra, 8 horas, 9 horas, ela ainda está roncando, não serve para casar com você. Aqui, se for na cidade, fosse assim, nós estávamos perdidos. Mas no interior é assim, olha, para a moça olhar para a mão do rapaz e ver se tem calo. E para a moça, se ela acorda tarde. Porque geralmente as pessoas no interior casam logo. Se tem uma coisa que é sagrada, é ter filho. E quem tem filho geralmente nem dorme muito, né? Porque logo de manhã cedo as crianças já têm o berreiro, de madrugada inteira. E não é um filho só, geralmente. Aqui, a média de filho, eu acho que está quase para 1. Não dá para 1 porque mesmo de 1 não dá. Mas a média é de 2. Quem tem 3 filhos na cidade, hoje é considerado muito filho. Lá onde eu nasci, a média é 5. Mas o mais normal é a partir daí. Era, pelo menos quando eu nasci, que eu sou o 10º, sou o mais velho de 10. Mas era muito comum, você encontrar o povo do norte contando assim, minha avó teve 18. Oi, a minha teve 23. É interessante que aquelas pessoas com tanto filho não deixavam de cultuar, ia na canela, na poeira, e trabalhavam o dia inteiro lavando roupa nas mãos e no escovão e batendo na pedra. E você não via as mulheres chorando de raiva, com depressão. Aqui na cidade agora tem um filho. Pastor, eu não fui para a igreja por causa do meu filho. Aí demora 3 dias. O meu filho, por causa do meu filho, não fui para a igreja, pastor. Aí daqui a pouco, meu filho, pastor, não consigo. O que é isso, meu Deus do céu? Tem equilíbrio por aí. Oi? Quanto não maltrata o marido. Jesus amado. Mas tem que ter moderação. Tem hora que a gente está com vontade mesmo de continuar na cama. Mas lembra que isso vai te consumir. Isso vai tirar de você. Na hora, maravilha. Até porque tem pessoas que dormem demais, muitas vezes você percebe que a pessoa anda muito com um negócio de dorzinha de cabeça. Quem dorme pouco também tem problema de dor de cabeça. Dormir demais, você vai ver muita gente reclamando. Geralmente quem dorme demais tem alguma coisa que não está funcionando no seu organismo. E a pessoa que dorme pouco demais, possivelmente depressão. Depressão tem vários sinais. Dorme muito, ou dorme muito pouco. Come demais, ou come muito pouco. Emagrece demais, ou engorda demais. Tem vários. Uma pessoa que geralmente não gosta muito de sair para a rua, quem tem depressão, mas gosta de ficar isolado dentro de casa. Não gosta muito de amizade, não gosta de falar. Tem vários sinais, né? Fora outros, né? Vive querendo amarrar uma corda no pescoço e pular de algum lugar. Depressão. Aí o diabo faz a festa. Então, irmão, a moderação cabe em todos os âmbitos. Moderação no falar, moderação no dormir, nós estamos falando tudo da Bíblia agora. Moderação na alimentação. Essa aqui, quando tem festa
do aniversário do pastor na igreja. Eita, Jesus Cristo. Aniversário do pastor na igreja. Tá lá na mesa, pega salve céu, pega todo mundo aí, né? Aí os irmãos coloca no copo, coloca no pratinho, se o bolso couber, coloca mais uns 2 aqui. É para levar pro tio em casa, nem chega em casa, né? Vamos então lá? Provérbio também, 23, versículo 20. 21, 20 e 21. Moderação. Tem várias coisas que a gente podia aplicar, mas eu peguei só algumas. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Esse comilões de carne aqui são os glutões. Beber refrigerante demais também é glutões. Quem se embriaga é glutão também. Porque o beberrão e o comilão, o que é que acontece com ele? Como é que está escrito na sua Bíblia? Outra coisa que empobrece é não ter controle na alimentação. Que é uma coisa que a gente gasta muito dinheiro, é com comida. E não teve equilíbrio, não, irmão. Mas nessa vida, se tem uma coisa que a gente não pode ficar pensando muito em comprar, comer, aí tem que comer mesmo. Logo, logo a gente não sabe se vai ser vivo no outro dia. Tem que comer mesmo. Aí vai morrer mais rápido mesmo, né? Porque a comida é um dos trem que mata muita gente. Quase todas as pessoas dos 40 anos para cima, o médico já falou assim, olha, para com isso aqui, para com isso aqui. E se a gente tivesse controlado lá atrás, o médico não ia falar tanto isso. Mas a gente, como aqui, ó, tenho saúde, graças a Deus, eu tenho saúde de um porco. Jesus amado. Não esteja entre os beberrões e comilões de carne, porque o beberrão e o comilão faz o quê? Como é que está escrito aí, crente? Provérbio 23, verso 21. Aí você está vendo que está falando mal de quem dorme demais aqui de novo? Então, porque o comilão e o beberrão empobrecerão. E a sonolência traz o quê? Veste o homem de trapos. Aí não tem controle na alimentação, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você vai arrumar muito problema de saúde. Vai gastar, porque geralmente é desperdiçador. Quem come demais, geralmente é desperdiçador. Além da saúde, além de comprometer o lado espiritual, porque isso a Bíblia diz que o glutão, que tem o comportamento de glutonaria, a Bíblia diz que ele não entra no céu. O que é glutonaria? É comer demais? Não. Não é comer muito, é comer demais. Não é comer muito, diferente de comer demais. Comer muito, tem aquela pessoa que come 1 quilo e tem a pessoa que come meio quilo. E dependendo da estrutura da pessoa, para ele 1 quilo está sendo mais controlado do que para algumas pessoas meio quilo. Agora, comer demais não importa se é 1 quilo ou meio quilo. Comer demais é aquela pessoa que come além do normal que o seu organismo necessita. Lembrando bem que isso não é comer muito de uma vez. O glutão, tem gente que acha que não é glutão. Por quê? Porque ele come pouquinho, mas ele pode estar com glutonaria. Porque se passar 10 vezes na fruteira e na geladeira, come mais uma banana, come mais uma maçã, mais um pedaço de carne. E no final, o que é que vai acontecer? Você vai acumular uma quantidade desnecessária no seu organismo. Isso também é glutonaria, que é o comer fora do limite. E aí empobrece. Você vai ver lá que é a parte da comida que deixa a pessoa... A consequência da glutonaria. Olha, o comer demais, o que leva também. Sono, preguiça, escravidão, desperdícios, falta de controle financeiro com os gastos desnecessários. Sendo algo que toca ao exagero, a gula tem consequência de ordem moral e de ordem física.
pois destrói também a saúde de quem é guloso. Então o cristão, ele peca quando ele come além do normal. Então não se escandaliza se tem uma pessoa que tome metade de Coca-Cola e você toma só um copo, de repente o seu copo de Coca-Cola no seu organismo é maior do que o volume do meio litro de Coca-Cola para ele. A questão é cada um entender qual é o meu limite e não ultrapassar esse limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, está faltando em nós moderação, porque você termina de comer e está com a barriga cheia, mas a vontade não acaba porque encheu a barriga. A vontade não acaba. Isso acontece muito na adolescência, mas fácil acontecer. Tem gente que vai comer e coloca um pão entre cada dedo. Você não faz isso, não? Vai tomar café com um pão preso aqui para ninguém comer. E come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De uma vez só. Rodízio de pizza, irmão, é um escândalo quando os irmãozinhos vão. Eu comi 8 pedaços de pizza. O outro, eu comi 12. Tem uns que dizem que chegou até 20 no rodízio. Eu nunca fui de rodízio, eu não sei se os pedaços são grandes ou pequenos, mas tem gente que come 10 é mínimo para alguns. Principalmente quando você ouve os adolescentes contando, né? Naquela fase de come. Parece um espírito devorador, sai comendo tudo na frente, assim, Jesus amado. Mas eu acho que os que estão aqui só comem 3 pães no máximo, né? Então, a moderação, se a gente não for moderado na alimentação, a gente vai estar cometendo pecado. Se a gente não for moderado no dormir demais, a Bíblia vai nos chamar de preguiçoso. E se a gente não for moderado na fala, a Bíblia vai nos chamar de tagarelice, tagarela. E aí a gente peca, em alguns casos, contra as pessoas, diretamente, ou no sentido de escandalizar, ou como aquela pessoa não tem controle na alimentação, ou a gente vive sempre sem ter o que comer, porque o que tem nunca se divide para outro dia, porque você sai passando a foice e comendo tudo. Não tem controle e não pensa no dia de amanhã, vai jantar, come tudo. Aí, se é um crente descontrolado, mas ele acha que tem fé, o que ele fala? Amanhã Deus proverá. Aí, pastor, tem uma cesta básica aí, pastor. De repente minha comida sumiu Meu Deus do céu, tem que ter moderação. Agora outra coisa aqui que pega bastante, mas vamos terminar. Gostaria que fosse no culto domingo isso aqui, mas quem sabe. Você que está assistindo esse vídeo, por favor, assista até o final aí. Moderação no vestir. E a igreja, ela tinha até um exagero. Uns tempos atrás, a igreja tinha até um exagero nessa questão de vestimento. As pessoas queriam vestir sempre arrastando no chão, sempre lá embaixo, das canelas para baixo. Exagero, como exagero? Exagero no sentido de achar que quem se vestisse diferente estava errado. E o que a gente chama de fanatismo religioso. Tá? Mas agora nós estamos vivendo num outro extremo, que é um exagero oposto. Então, eu gosto de falar desses assuntos e não dou muita volta, não. Aí tentei um hino que o rapaz está falando assim, aquele poti, né? Poti, é isso? Uns vídeos curtos. E aí ele tem um dos vídeos que ele fala, né? Das irmãs que sentam e tem que colocar um trem aqui para tampar. E aí ele, na música que ele fala, isso é coisa do cão, né? Não é cachorro, não, é coisa do cão mesmo. E você percebe que as pessoas não podem se agachar de frente a algum lugar porque vai aparecer o que não deve. Não pode sentar à vontade numa cadeira porque vai aparecer o que não deve. Aí depois que as irmãs descobriu que tem um meio de usar para não marcar muita roupa, que são bermudas por baixo do vestido. Né? Antigamente era nágua, apesar que a nágua ela não cobre muita coisa, né? No sentido de aparecer marca. A nágua é no caso de transparência, mas no sentido de marcar a peça íntima, a nágua não ajuda muita coisa. Preste bem atenção, tenha sempre 2 espelhos grandes, mulheres.
Então o que acontece? Aí as mulheres colocam o bermudão, isso ajudou bastante. Mas aí elas entendem que porque está com um short, uma bermuda por baixo, que aí pode encurtar a saia ou o vestido. Quem foi que disse isso? A sensualidade não vai ser impedida só porque, se alguém vai ver, no máximo é meu short. Quem disse isso? A sensualidade não é a parte íntima mais profunda da mulher aparecer. O seu corpo em si pode ser. E aí, como agora as mulheres têm o hábito de usar, antigamente a igreja proibia usar calça comprida, e hoje isso é liberado, você então se habitua usando calça comprida, ficando mais à vontade, e esquece muitas vezes que não está de calça comprida, e de saia e vestido, fica à vontade. Aí aparece o que não deveria. Irmãos, o que eu já vi sempre nas igrejas, ciclo de oração, é diferente de um outro grupo. Ou banda, ou grupo de jovem, algum outro grupo de frente. Os jovens falam tanta história, que eles vê, que eles estão tá na luta, que eles estão ali, mas só Deus, porque as pessoas sentem bem à vontade, e senta mais ou menos que nem homem, que é coisa feia, até para homem sentar com a perna aberta também, Aí senta lá, aí a mulher está sentada, ela olha, ela não está vendo nada, mas quem está olhando da frente está vendo. Então, quando sentar, simula isso em casa, coloca uma outra cadeira lá na frente, coloca um espelho de pé na sua frente, sente no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira, e veja se o que está aparecendo não é suficiente para criar problemas num lugar que entra gente, crente, descrente, novo convertido, pessoas que eram pedófilas, pessoas que trabalhavam na prostituição, pessoa que era no adultério, pessoas que têm muito problema com sexualidade. Aí a pessoa está na igreja e ela está passando uma luta maior do que no mundo, porque no mundo ela já sabe, sai daí, não é do inimigo, ela está evitando. Na igreja ela não está esperando isso. Então tem que ter moderação. Isso não é só para o homem, para a mulher é claro. Agora tem uns homens também com essas roupas meio apertadinhas, como é o nome delas? Calça vácuo, mas tem o nome aí. Tem umas camisas que de vez em quando. Slim! Comercial ao contrário aqui. Que você compra um negócio com um número maior do que o seu, mas mesmo assim ela continua muito justinha. Os ternos dos rapazinhos fica tudo assim agarradinho. E aí os irmãozinhos chegam na igreja com a calça assim, esticadinha assim, tal. E aí tem lugares agora, irmãos, que as pessoas vão para a igreja de leg. Em alguns lugares, as irmãs do grupo de louvor, com a legzinha, que no começo todo mundo se comporta. Coloca uma leg com a blusa bem compridona. Só que essa blusa vai saindo de moda. E aí a blusa compridona vai subindo. Daqui a pouco, a blusa que era compridona está cortando mais ou menos a metade aqui. Que coisa. Não, eu sou mulher de Deus. Mulher de Deus que os irmãos têm que olhar de lá para cá com o olho fechado. Tem que olhar com o olho fechado. Tem que ficar do olho fechado, não é no espírito, não. Por exemplo, muito tempos atrás, a nossa igreja não precisava ter banco falso na frente. As nossas igrejas, antigamente, todo mundo era banco, cadeira nem existia, não usava banco falso. Você sabe o que é banco falso, né? É aquele banco que é só para tampar as irmãs que estão na fileira da frente. Eles parecem um banco, mas é só encosto. Por que tinha que ter aquilo? Para quem está lá no púlpito não ficar pedindo para Jesus, queima Jesus, repreende Jesus. Você está entendendo? Os bancos falsos nas igrejas é para tampar as vergonhas. Então o negócio está feio. Aí Paulo fala para Timóteo assim, do mesmo modo as mulheres, se ataviem, 1 Timóteo 2:9 a seguir, em traje honesto, com pudor, com modéstia, a ideia de moderação, não com tranças, era um costume que eles tinham antigamente de a mulher querer se enfeitar com muitas coisas para se exibir, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, para chamar atenção. Muitas igrejas nossas por aí no mundo, as pessoas parecem que estão no desfile.
na hora do culto, e essas pessoas gostam de chegar sempre atrasado. Por quê? E essas pessoas têm problema de bexiga mais do que os outros. Por quê, será? Para aparecer. Sempre essas pessoas, todo mundo tem o direito de usar o banheiro, mas pode prestar atenção. Quem mais tem esses problemas? Em alguns lugares por aí, as pessoas que se exibem muito, elas gostam de chegar um pouco atrasada, porque aí todo mundo vai ver ela entrando, saindo, e tem um negócio de entra e sai, entra e sai. As pessoas moderadas, até para fazer xixi na igreja, elas fazem menos. Veja onde isso alcança. Isso onde vai. Então, o cristão, ele tem que, vai comprar uma roupa, né, com essa questão da sensualidade, tem que, ore, Espírito Santo, me dá sabedoria, que antigamente os crentes oravam até para quem não precisava. Agora as pessoas, não. Você vê os irmãos que têm filhos, com 12 anos, o pai dá o cartãozinho, o dinheirinho, para a mocinha comprar roupa. Onde é que uma moça com 12 anos sabe comprar a própria roupa? Se ela é serva de Deus, a mãe tem que auxiliar. Ou vai comprar curta demais, comprida demais, transparente, agarrada, alguma coisa. Então, é preciso ter equilíbrio. E para isso a gente vai ter que ser educado pela palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo venha trabalhando na nossa vida, porque tem coisas que a gente acha que entende, mas se Deus não mostrar para a gente, não fazer alguém apontar para aquilo, por isso que algumas vezes tem umas críticas que elas vêm ardidas, mas elas são de Deus. Porque a falta de moderação faz com que muitas vezes as pessoas nos peguem, em cheio. E na hora a gente, não sei o quê, não. Falta de moderação. Até para receber uma mensagem de Deus existe. Então nós precisamos estar atento a isso. Tem que sempre tomar cuidado. Porque, gente, nós somos sal da terra. A terra aqui é o mundo. Nós somos luz do mundo. Nós não somos sal da igreja e nós não somos luz da igreja. Nós somos do mundo. O mundo tem que olhar para nós e conseguir detectar que nós somos um povo diferente, inclusive na nossa moderação. Naquilo que é físico, naquilo que é palpável, naquilo que dá para detectar, enxergar. O mundo não tem que saber se você lê muito Bíblia, não. O mundo tem que saber se você ora bastante, se você jejua bastante, se você... O mundo não está preocupado com isso. Ele quer saber se o que a gente fala corresponde com o que a gente vive. Se a nossa mensagem tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo. Se a nossa vida não é só de falar e a gente vive outra coisa. Então a moderação, ela alcança vários níveis. E se a gente violar isso, mesmo que as pessoas concordem com a gente e não se escandalize, as pessoas aprovam. Mas Deus fala, as pessoas não se incomodam com isso. Mas eu me incomodo. Porque tem coisa que as pessoas, nesse mundo de relativismo, as pessoas têm coisa que elas não estão nem aí. Mas a questão é, e Deus, como é que se sente? Não, logo que não está escandalizando, meu servo, então agora eu não me importo se você fizer. Não, Deus não tem os seus padrões, seus princípios assim. E tem coisa que a pessoa fala assim, irmão, irmão, vou fazer isso. Mas isso aqui não escandaliza, mas Deus diz que é para fazer, ou não fazer, só se escandalizar. Tem coisa que o problema é o escândalo, só que tem coisa que na essência tem algo de espiritual por trás daquilo. Deus leva em consideração as nossas intenções, mas sobretudo o que está aqui. A intenção pode ser boa, sempre tem que ser boa, mas a intenção boa não pode fugir daqui. Porque tem intenção que é boa, mas ela foge. Como pode a gente estar bem intencionado contrariando a Bíblia? Pois é, isso é muito fácil. A Arca da Aliança, por exemplo, tinha que ser carregado por um sacerdote. 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, carregando, segura aqui. Ela ficou alguns anos fora da onde Davi gostaria que ela ficasse, da onde ela deveria ficar, e colocou no seu coração em transportar a arca do concerto, a arca da aliança, a arca representando a presença de Deus. Só que ele não observou que tinha que ser um sacerdote que tinha de carregar. O que ele fez? Preparou um carro novo. Colocou para os bois levar. Vai ficar leve, suave, mais rápido a caminhada. E colocou alguém em cima para conduzir e proteger, para não ter acidente com a arca.
A intenção era boa. Daqui a pouco a arca começou a cair, que os bois tropeçaram. O homem que estava em cima, cheio de boa intenção, deixa eu pegar as coisas de Deus, ela não pode cair, as coisas de Deus. Aí quando ela foi pegar, para preservar, a intenção era boa. Deus falou, não, você não tem autorização para tocar a maior, eu te mato agora, maior. A intenção era boa. Pedro, cheio de boa intenção. Você vai pregar Jesus? Vai pegar nada, ó, o que você vai receber? Ó, é uma espada no pescoço, cortou sua orelha. Pedro, você tá louco, rapaz, guarda essa espada, rapaz. Se eu quisesse, na frente de todo mundo, eu pediria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos, rapaz. Coloca a sua espada na bainha. Foi repreendido pela boa intenção. Está entendendo? Se a vontade de Deus é que Jesus fosse preso, que Jesus sofresse. E isso estava nas Sagradas Escrituras, lá em Isaías. Pedro quer poupar Jesus de um sofrimento que a Bíblia diz que Jesus deveria passar. Logo, Pedro, com a sua boa intenção, estava contrariando a vontade de Deus. Por isso, assim, ó, as nossas boas intenções sempre têm que ser analisadas. A minha intenção é boa, mas ela não desobedece a um mandamento de Deus. Tá? Ela desobedecendo, eu não posso seguir, porque eu vou estar contrariando. E Deus fica triste. Então nós precisamos ter moderação. Tem moderação em várias áreas, irmão. A gente poderia aqui falar de moderação na oração, moderação na leitura da Bíblia, moderação ao ir à igreja, moderação na nossa profissão, moderação quem namora no namoro. Moderação em várias áreas. Todas as áreas têm moderação. Inclusive na nossa área religiosa. Moderação, equilíbrio. Ser sábio ao fazer as coisas. Ser comedido nas coisas. Autocontrole. Isso tudo tem a ver com moderação. Então dá para encaixar em várias áreas. Quando ontem a irmã começou a falar na igreja que as irmãs foram cantar, né? Ela falando da... Eu ia falar alguma coisa parecida com isso, mas eu deixei para lá. Né? Falou das unhas. Moderação. Né? Vai usar uma cor? Seja moderado na cor. Parece que está pingando sangue do dedo da pessoa. Você está entendendo? Está chamando lá, o rapaz está pedindo. Então, a gente precisa ser moderado em tudo. Vai fazer um troço no cabelo? Seja moderado. A pessoa chega na igreja com cabelo azul, vermelho, preto, amarelo, tudo ao mesmo tempo. Moderação. Está entendendo? Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para ter essa consciência. Porque sempre quando a gente foge da moderação, a gente cria problema para nós, para as pessoas, para a nossa reputação, para o nosso caráter. Muito mal que as pessoas dizem ao nosso respeito tem a ver com a falta de moderação. Claro que a gente acha que está com a razão, porque a intenção era boa e a gente não admite. Mas sempre analise bem. Olha, todo mundo gosta de receber elogio. Mas não são com elogio que a gente mais aprende. A gente aprende muito mais com puxão de orelhas do que com elogio. Mas a gente prefere o elogio. Se quer crescer, não busque ser criticado. Mas não jogue fora essas pedras, porque às vezes elas não estão vindo de Satanás. Às vezes é da mão do próprio Deus, para você construir uma base, para se elevar e estar na posição que Deus quer. Então precisamos muito do Espírito Santo, do fruto do Espírito, nos ajudando. Isso é você pensar em tudo que vai fazer, em tudo que vai falar. E como eu disse, repito, cuidado com aquela ideia. Eu estou com a razão. Analise, observe bem, para você ver se não acontece tanto desastre nessa ideia. Eu estou com razão, o farol está verde, então eu passo, mesmo que tenha alguém passando na minha frente. Ele está passando, mas está no vermelho. Eu estou no verde, vou passar. Aí, pá, bateu o carro. E aí, o que adiantou a razão? Você estava certo, mas criou um problema mais grave. Então nós precisamos sempre estar atentos, irmãos. Porque o Espírito de Deus sempre vai nos instruir. A palavra de Deus fala sobre tudo que nós precisamos e necessitamos. Nós aqui não estamos atentos. Amém? Fique de pé para a gente orar e terminar. Te liga ali, por favor. Amanhã nós não temos trabalho aqui, mas nós temos na sexta-feira a nossa irmã